Rádio Paulo Freire apresenta Saúde é o Tema. Boa tarde, ouvintes da Rádio Universitária Paulo Freire 820 AM. Eu sou Amanda Mendes, estudante do 6º período de jornalismo da UFPE, e estarei com vocês nesta quarta-feira, dia 2 de outubro de 2019. O Saúde é o Tema ao vivo já está no ar. Lembrando que você que nos acompanha pela frequência 820 AM, como também pelo streaming da nossa página do Facebook, é só procurar na Rádio Universitária Paulo Freire para nos encontrar na web. Gente, hoje o Saúde é o Tema conta com edição especial que vai ser durante todo o mês de outubro, com uma parceria da rádio que fazemos juntos com o projeto Além da Cura, que traz para vocês mais informação sobre enfrentamento do câncer de maneira humanizada. Aqui na minha frente está Helena Portillo, que vai estar conosco durante esses especiais de outubro e apresenta conosco pela próxima meia hora. Boa tarde, Helena. Seja bem-vinda à Rádio Paulo Freire. Obrigada, Amanda. É um prazer estar aqui na rádio. E o quadro que estamos inaugurando hoje é continuidade do projeto Além da Cura, que começou com um documentário que rodou o mundo, ouvindo mulheres que enfrentaram câncer, e será lançado em 2020. Atualmente, o Além da Cura produz conteúdo com o objetivo de desmistificar o câncer e propor um novo olhar sobre a vida. Também é isso que propomos com esse quadro. Ao longo de outubro, nós vamos estar aqui no programa Saúde é o Tema para falar sobre os desafios do enfrentamento da doença, para conversar sobre fatores relacionados com a causa e compartilhar a experiência de mulheres que enfrentaram a doença. E o tema de hoje é empatia e informação para desmistificar o câncer. Para falar sobre isso, estamos com a diretora do documentário e idealizadora do projeto Além da Cura, a jornalista Bruna Monteiro. Boa tarde, obrigado pela oportunidade de fazer a parceria com o projeto e abrir esse espaço para a gente para falar sobre esse tema tão importante. Bruna, explica para a gente como o projeto surgiu. O Além da Cura, ele nasceu quando eu tenho hoje 27 anos, mas aos 21 anos um grande amigo descobriu que estava com câncer. Eu percebi que eu não sabia lidar com a doença e ao não lidar com a doença eu percebi que não sabia lidar com ele. Nesse processo, eu acabei fazendo um livro chamado O Peso do Vento, no qual eu entrevistei mulheres com câncer. E no fim, meu amigo ficou bem, as mulheres ficaram bem, e eu descobri um grande poder, que é ouvir a pessoa que está passando pela doença. Ela mesma tem a resposta, ela mesma pode nos ensinar bastante. Depois disso, eu não podia mais deitar a cabeça no travesseiro, sabendo que tantas pessoas iam receber diagnóstico e talvez não soubesse disso que eu descobri. Então, Além da Cura hoje existe, vai fazer 5 anos esse ano. E a gente já entrevistou 50 mulheres em todos os continentes, e o nosso objetivo, sim, é espalhar histórias inspiradoras e levar informação, que a gente sabe que isso faz diferença na hora de receber o tratamento, tanto para o paciente como para sua família e seus familiares. Nessa história do projeto, Bruna, como surgiu a questão da empatia? Eu acho que surgiu de forma natural, né? Quando eu parei para ouvir as mulheres, entendi um pouco do que estava acontecendo com meu amigo, eu vi que empatia nem sempre é se colocar no lugar do outro, mas respeitar onde ele está e aceitar as coisas como são e ouvir sobre isso, né? Porque eu não tenho como saber como é ter câncer, eu tenho como saber como estar ao lado de quem tem câncer. E isso, para mim, foi suficiente para entender o lugar dele, delas e todos que passam pela doença. Então, eu acho que quando a gente diminui um pouco o nosso ego e abre o nosso coração para ouvir, a gente redescobre respostas que a gente já tem, mas que nunca ouviu porque estava muito confuso olhando para a gente mesmo. Então, Além da Cura parte desse lugar, de que elas têm as respostas de como lidar melhor com o câncer, porque elas estão passando por isso. E quando a gente ouve elas, a gente acaba descobrindo como lidar com o câncer, mas acaba descobrindo também como lidar com várias outras coisas e vários outros desafios que a gente tem na vida. Bruna, quando seu amigo foi diagnosticado, você não sabia lidar muito bem com a doença, e foi por isso que começou o teu projeto, escreveu o livro O Peso do Vento. E assim como você não soube lidar, muitas pessoas ainda não sabem como lidar com parentes, amigos que acabaram de receber o diagnóstico. No Facebook do Além da Cura, eu assisti a um vídeo em que uma mulher pergunta, abre aspas, você lembra qual foi a primeira coisa que disse para aquela sua amiga quando ela te contou que estava com câncer? Fecha aspas. Isso me marcou muito, porque é difícil saber o que dizer nessas horas, e mesmo sem querer, a gente
pode acabar magoando mulheres, amigos, pessoas que acabaram de receber o diagnóstico e precisam de apoio. A falta de informação é um grande inimigo nessas situações. Você que entrevistou 55 mulheres, né, para o documentário, de modo geral, o que elas contaram sobre o momento em que receberam a notícia que estavam com câncer? É muito, muito louco isso, né? Porque a gente está falando de todos os continentes, está falando de 9 países e existem coisas em comuns. A hora que você fala o diagnóstico, você recebe o diagnóstico, você vai falar para alguém, elas relataram situações em comuns, né? Uma que a amiga desligou o telefone e nem conseguiu terminar de ouvir. Outra que a família, elas até falaram, né? Margarida, em Portugal, até falou, parece que eu recebo o diagnóstico e eu tenho que consolar os outros. E dizer assim, calma, eu estou viva. Então, a falta de informação leva ao tabu, leva ao medo. A gente fala que o câncer é como se fosse um quarto escuro. No quarto escuro, você imagina que tem um bicho embaixo da cama, imagina que vai entrar um bicho pela janela. O nosso objetivo com a Além da Cura é ligar a luz. E dizer assim, o câncer é isso, vamos lidar com isso. O câncer, sim, é uma doença difícil, mas imagina, além do diagnóstico, ter que contar para todo mundo que as pessoas também não sabem lidar com isso. Então, se todo mundo entende melhor lidar com a doença, todo mundo consegue enfrentar isso juntos. Isso foi um relato que teve de todas as mulheres. Desirê na Alemanha, Margarida em Portugal, Crítica na Índia. Quando elas recebiam o diagnóstico, elas pensavam, como que eu vou contar para as pessoas? Algumas contavam só para os próximos. Cheguei, inclusive, a entrevistar uma mulher que, até hoje, só o marido sabia que ela estava fazendo tratamento. Onde foi isso? Isso foi na Índia. Eu não vou saber se pronunciar o nome dela corretamente, Sutia, alguma coisa assim. Mas só o marido sabia e fazia o tratamento. Ela dizia que estava fazendo viajando. Então, porque ela disse que ia ser um sofrimento muito grande ter que contar para todo mundo. Então, cada pessoa tem seu jeito de lidar, mas, sem dúvida alguma, com informação e as pessoas conscientes, fica tudo muito mais fácil. Vamos ouvir agora um trecho da fala de uma entrevistada daqui de Recife, a Rose. O câncer para mim, graças a vocês também, não é aquilo que a maioria das pessoas acham, que câncer é sinônimo de morte. Que câncer, antigamente, não usava a palavra. O CA é bonitinho, mas tem que dizer câncer. No áudio, Rose diz que, para ela, o câncer não é o que a maioria das pessoas acham. Ou seja, que é o sinônimo de morte. Ela cita que, antigamente, não se dizia a palavra. E encerra dizendo que dizer CA é bonitinho, mas temos que dizer a palavra câncer. Segundo o relatório Global Can, de 2018, da Agência Internacional para Pesquisas do Câncer, divulgado pela Organização Mundial de Saúde, até 2040 vamos ter um aumento de 79% da incidência de câncer no Brasil. Além disso, o câncer está entre as doenças que mais matam no país. Cerca de 200 mil brasileiros morrem por ano. Hoje estamos aqui tentando desmistificar o câncer, tirar o peso de ser a palavra com C, desvincular da morte, lembrar que tem cura, levar esperança e informação para as pessoas. Mas ainda existe um longo caminho de conscientização e diminuição dos preconceitos. Queria que você comentasse, Bruna, sobre como o tabu em torno do câncer afeta as pessoas que recebem esse diagnóstico. É isso, como eu falei um pouco, né? Ao receber o diagnóstico, a gente pensa em quem, né? Nos atores que morreram na novela, que as pessoas estão, todo mundo morrendo. A imagem da pessoa com câncer parece aquela pessoa careca e bem magrinha. Inclusive, algumas entrevistadas, quando a gente entrevista, ela falou assim, a Mônica, por exemplo, daqui de Recife, chegaram para ela e disseram assim, mas você nem está com cara de câncer. O câncer tem cara, né? O que é a cara de câncer? Por que não pode ser uma pessoa se tratando? E aí, essa questão do tabu fortalece todo esse sofrimento. Existem várias pessoas, o câncer tem cura, descoberto em estágio inicial, ele tem 80% de chance de cura. Então, existe todo um processo de tratamento, de descoberta. O câncer não tem cara, quem tem cara são as pessoas que estão fazendo esse enfrentamento. E cada pessoa tem uma cara única, cada pessoa vai ter uma trajetória única. Então, a gente precisa desmistificar como se o câncer fosse uma coisa só. Existem vários tipos de câncer, câncer de mama, câncer de linfoma, câncer de osso, câncer de colo de útero. Existem vários tipos de tratamento. O que a gente precisa entender é que é uma doença e, como uma doença, a gente precisa tratar. A gente precisa fazer prevenção. A gente precisa estar atento.
Quando a gente fala que o câncer vai crescer em 2040, ele vai crescer a gente falando dele ou não. Que tal falar dele para aumentar a chance de pessoas ficarem vivas? Porque o grande problema no Brasil não é a descoberta do diagnóstico do câncer, mas é a descoberta do diagnóstico tardio. Quando é mais difícil fazer o tratamento. Então, a gente está falando de uma doença que cresce muito o diagnóstico, mas também porque as pessoas não estão se prevenindo, as pessoas não estão falando sobre isso. A gente está todo mundo no quarto escuro. Então, essa descoberta do diagnóstico, falar sobre a doença, falar sobre histórias inspiradoras, falar sobre as pessoas que ficam vivas, é muito importante para levar esperança e levar essa possibilidade, né? Então, o nome Além da Cura não é por acaso. A gente acredita que, independente de cura ou doença, todo mundo tem direito de ser feliz e viver com dignidade. E é isso que a gente busca. Que os pacientes com câncer tenham a dignidade de fazer um tratamento, tendo apoio de família e tendo essa possibilidade que eles estão vivos, eles estão se tratando. Não é uma sentença. Muito bem, Bruna e Helena, eu vou interromper um pouquinho a conversa de vocês, porque nós estamos ouvindo o especial Além da Cura aqui no Saúde é o Tema, da Rádio Universitária Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. A gente vai fazer uma breve pausa e a gente já volta. ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, uma emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Olá, eu sou o Arthur Ortemblad e quero convidá-los para ouvirem o programa Musicac, Música da UFPE, todas as quartas-feiras, à 13h, na Rádio Paulo Freire. Seu nome artístico é Ronaldo Aboiador. Aboiador, é. Conhecido por causa do aboio, né? Exato, é. Explica pra gente o que é o aboio. O aboio, ele é de origem árabe. Ele veio trazido há muitos anos pelos portugueses. Ele permanece vivo aí no sertão do Nordeste, né? Ele permanece vivo, firme e forte nas caatingas lá do sertão, no agreste, e aí nas festas, as cavalgadas permanecem os aboiadores aí acompanhando as cavalgadas. Eu fiquei com vontade agora de pedir pro senhor entoar um negócio e eu tentar fazer a segunda voz, mas eu não vou fazer. Não vai fazer não, né? Porque seria uma audácia muito grande da minha parte. Era um prazer, você é da terra da vaguejada. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Estamos de volta com Saúde é o Tema, que hoje exibe o especial Além da Cura, apresentado por Helena Portillo. O especial tem como objetivo desmistificar o câncer e hoje fala sobre como a empatia e a informação, o papel que ela desenvolve nessa desmistificação. Queria retomar a história do projeto Além da Cura com um trecho do depoimento de Marisa Pontes. Ela foi uma das 55 entrevistadas com câncer por Bruna e foi também uma das personagens do livro O Peso do Vento, que deu origem ao filme. Não tenha vergonha de dizer eu tenho ou eu tive câncer, até porque isso não depende de você, ninguém domina isso, é uma doença como outra qualquer. No áudio, Marisa fala para as pessoas não terem vergonha de dizer eu tenho câncer ou eu tive câncer, até porque isso não depende de você. Ela lembra que é uma doença como outra qualquer. Considerando que muitas mulheres sentem vergonha da doença, acho que seria interessante, Bruna, você comentar sobre o estigma do câncer nos países que você conheceu. É muito impressionante para onde que a falta de informação pode levar, né? A gente fala dos países que a gente conheceu, mas eu posso falar muito bem de uma entrevistada aqui no Brasil, que falou que ela é do interior, e que falaram para ela que ela estava com câncer porque ela fez uma tatuagem. Então, olha que nível de desinformação que a gente está lidando, né? Como também na África do Sul, em que quando recebeu o diagnóstico, Momo disse que a família dela falou assim, mas como é que você tem câncer? Câncer é doença de branco. E aqui dizem que AIDS que é doença de preto. Você não pode estar com câncer porque você é preta. Então, olha que lugares a gente está falando, né? Então, a gente também tem todas as pessoas que dizem que câncer não tem cura, como também o super tabu do HPV, que pode se desenvolver num câncer, que foi o que aconteceu com uma das nossas entrevistadas, chamada Ana, em Portugal. E que, ao desenvolver câncer de colo de útero, ela ainda sofreu preconceito por ter sido desenvolvida através de uma doença sexualmente transmissível e que ela contraiu com o marido. Então, as pessoas têm muito tabu que podem agregar a uma doença que pode trazer mais sofrimento para o paciente. Bruna,
Considerando que você falou com muitas mulheres, como e quando foi que você percebeu que o Além da Cura muda a vida delas, dessas que você entrevista? São 4 anos de projeto, né? Então a gente entrevistou pessoas lá atrás que hoje já estão com cabelos enormes e hoje a gente vem entrevistando pessoas mais recentemente. De primeira, eu achei que a gente só ia transformar a vida delas quando o filme saísse. E hoje eu percebo que só nossa chegada na casa delas já causa transformação. Quando eu ouço Carla, da França, dizendo assim: mas você veio aqui só para me ouvir? Você não estava passeando, não? Você realmente acha que minha história importa? Então isso é muito forte. Uma pessoa que se vê valorizada por um desconhecido. Só porque a gente chegou na casa dela, abriu a câmera e falou assim: sua história importa, sabe? Ou quando a gente tem Mônica, que a gente entrevistou ela em 2015... e ela estava recebendo o diagnóstico e ela falava sobre a paixão da pintura. E hoje ela abriu um ateliê de pintura e ela transformou a vida dela. E ela falou que isso tudo foi porque a gente fez uma primeira exposição com os quadros dela. Então, Além da Cura também atua com ações, eventos e bazares. E para a gente era muito claro que aquela arte tinha valor. E quando ela disse: poxa, vocês querem a exposição do meu quadro? Eu disse: por que não? E hoje ela viu que fez diferença na vida dela. Então, Além da Cura é um projeto que é como se fosse uma pequena onda, né? Ela começa pequenininha e depois ela toma proporções que a gente não tem controle. Então, eu tenho certeza que a Além da Cura ainda vai colher muitas coisas. Quando até mesmo o nosso voluntária fala que, poxa, recebi um diagnóstico, uma amiga minha me deu um diagnóstico e agora eu sei lidar com isso. Então, a gente planta, mas, sem dúvida alguma, as transformações que vão vir são inimagináveis, mas a gente já consegue colher de agora. Aproveitando esse momento de inspiração, da sementinha que fica no coração das pessoas, queria que você explicasse melhor por que o Além da Cura traz um novo olhar sobre a vida. Isso. A gente entrevista mulheres que estão passando pelo enfrentamento do câncer, mas não é um projeto só para mulheres, nem para mulheres com câncer. A gente acredita que elas, quando recebem esse diagnóstico, elas mudam o jeito de olhar elas mesmas e mudam o jeito de olhar a vida. E é essa mudança de olhar que interessa. Quando a gente tem uma entrevistada que fala assim... a gente tem uma entrevistada que fala: mas eu estou passando por essa dificuldade, mas essa dificuldade que outras pessoas têm. Um relacionamento mal resolvido, um emprego que não gosta. Porque eu que tenho que estar triste passando por isso tudo e as pessoas também estão passando por seus próprios cânceres e não olham para isso. Então, Além da Cura é um filme que abarca todo mundo. E que, diferente do que as pessoas esperam sobre o câncer, é um filme sobre ódio à vida. Sobre isso, o Além da Cura, normalmente, a gente fala que as mulheres que são entrevistadas, elas são muito generosas de estar compartilhando suas histórias, seus aprendizados, suas vivências, momentos dolorosos e mesmo alegrias. E elas comentam sobre como elas pararam de fazer algo que as fazia mal, que elas mudaram. Isso tudo tem muito a ver com o estilo de vida, com que o câncer faz as pessoas repensarem suas vivências. E quantas famílias, a gente costuma pensar que as famílias, o câncer não acomete apenas a pessoa que está com câncer, mas todas as famílias, os amigos, causa uma preocupação. Então, cria um ambiente mais sensível, né? Sobre isso, como é que as entrevistadas, elas relatam a interação delas com os ambientes depois que elas são diagnosticadas? Elas falam muito sobre isso, né? Sobre depois que recebe diagnóstico, elas começam a se tornar a pessoa que tem câncer. Muitas relatam até que começam a sair menos de casa. Porque ao sair de casa, vão olhar para a careca, vão olhar para o lenço, vão olhar para a peruca. Então, que tipo de situação uma população mal preparada pode causar num paciente, causando isolamento ou incentivando esse isolamento? Então, elas falam também sobre mães, pais, famílias que não sabem lidar, como também pessoas que ajudaram muito elas, que fazem muita diferença. O apoio familiar, ele faz muita diferença no paciente que está passando pelo câncer. Porque é lá que ela vai ter o apoio, lá que ela vai ter conversas, inclusive conversas que não sejam sobre o câncer. Muitas delas falam sobre isso. Eu estou bem, alguém olha para mim e a pessoa me lembra com o olhar que eu estou passando pela doença. Mas eu não estou passando pela doença o tempo todo. Eu quero falar sobre novela, eu quero ler um livro, eu quero falar sobre outras coisas. Porque minha vida continua. Eu estou aqui ainda. Então, sem dúvida alguma,
quando o paciente recebe diagnóstico, a família toda adoece junto. Por isso que é tão importante que juntos eles se conscientizem para sair dessa e conseguirem passar por esse momento que é difícil, mas que é possível. Se você, com a sua experiência, pudesse dar uma dica assim, para alguém que não sabe como lidar com uma amiga, com algum familiar que está passando por esse momento, o que você falaria? Eu acho que é o que eu aprendi com Além da Cura. No fim, o que eu vou falar aqui não é o que eu aprendi, mas o que elas me ensinaram, né? Que é ouvir. Elas sabem o que elas estão passando. Então, chega do lado da pessoa e fala assim, como você tá? E ouve com dignidade. Sem chorar, sem rir, mas é aquele respeito. Porque, no fim das contas, elas já estão passando por essa dor. Como é que a gente pode contribuir sem fortalecer, né? Muitas delas falam isso. As pessoas olham para mim com cara de morte. Mas eu não morri. Então, claro, em primeiro lugar, se cuide, se prepare para poder chegar disponível com essa abertura. Porque elas têm muito o que ensinar. Então, muitas vezes, dar voz é dar vez, né? É só ouvir e se preparar, ver outros materiais. No fim, eu sou uma jornalista que ouvi muitas pessoas, eu não sou uma especialista. E o que eu acredito é que, como jornalista, eu sou uma ferramenta para dar voz a essas mulheres que já têm muito o que falar e ensinar. Bruna, muito obrigada pela sua presença. Estamos encerrando agora o quadro Além da Cura. Quer deixar o contato e redes sociais do projeto? Muito obrigada pelo espaço, Rádio Paulo Freire. Muito obrigada, jornalista Amanda e Helena, por essa oportunidade. Por favor, sigam, contribuam, conheçam mais o Além da Cura, divulguem para todo mundo. O nosso Instagram é @AlemDaCura, ALEMDACURA, @Além da Cura, Instagram Além da Cura. O Facebook também é facebook.com/AlemDaCura. E, por fim, tem o nosso telefone 819-9582-3333, 819-9582-3333. Entrem em contato, a gente vai passar materiais, explicar sobre o projeto e façam parte. O Além da Cura ele existe através de doação e de voluntariado. Foram mais de 2.000 pessoas que doaram para a gente e fazem esse projeto continuar. Estamos na reta final para lançar o nosso longa-metragem e, sem dúvida, precisamos do apoio de todos vocês. Bruna, aqui no Facebook da Rádio Paulo Freire estão pedindo para passar a conta corrente. Para fazer uma doação. Com certeza, vou passar a conta corrente. Só um minuto. Por favor, quem está no Facebook está olhando, eu estou pegando no celular. Mas a gente pode postar também. Pode entrar em contato pelo WhatsApp, o 8195823333. Ou então fique em contato aqui na rede, terminando de ver o programa online, que a Amanda pode disponibilizar. Porque aqui no ao vivo a gente tem que correr contra o tempo, né? Então, vou procurando enquanto as meninas vão finalizando. Pode ser? Pronto, então, Bruna pode continuar a fazer os nossos agradecimentos. Pronto. Agradeço ao espaço aqui na rádio e à equipe de Saúde é o Tema, Amanda, Henrique, Annalise, Catarina. Vamos ficar atentos sobre o bem-estar das mulheres com câncer e educar quem está em volta. Na próxima quarta, voltamos com o quadro Além da Cura. Pronto, antes da gente continuar, então, Bruna, a conta corrente encontrou? Não. Então, a gente vai disponibilizar depois no Facebook, na nossa página no Facebook, e para quem estiver querendo, é só procurar depois, tá? A Bruna vai passar pra gente. Obrigada então, por pedir, a gente tinha esquecido, já vai levar a trazer para todos os episódios Além da Cura aqui. Obrigada pela sensibilidade e por querer contribuir para esse projeto. Obrigada, Helena, obrigada, Bruna. Então, esse foi o primeiro episódio do especial Além da Cura, que será exibido durante todo o mês de outubro. No próximo bloco, a gente vai falar sobre abuso sexual de crianças e adolescentes com a assistente social Valéria Nepomuceno. Você está ouvindo Saúde é o Tema, são 12h26. A gente faz agora uma pausa e já voltamos na Rádio Universitária Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire AM, 820 kHz, uma emissora da Universidade Federal de Pernambuco.
No dia 6 de outubro, participe da escolha dos membros dos Conselhos Tutelares do Recife. Votar no Conselheiro Tutelar é muito importante. Ele é o encarregado, pela sociedade, de zelar pelo cumprimento dos direitos de crianças e adolescentes na sua cidade. A votação é das 9 da manhã às 5 da tarde. Consulte a lista dos locais de votação no site condica.recife.pe.gov.br. Leve o título de eleitor e um documento com foto. Condica e Prefeitura do Recife. A Rádio Universitária AM agora é Rádio Universitária Paulo Freire. A Rádio Paulo Freire vai proporcionar uma construção de saberes compartilhados. Estabelecer uma conexão entre o conhecimento acadêmico, as pesquisas e o público em geral. Vai dar escoamento para a produção dos alunos. Pode qualificar a nossa prática pedagógica em comunicação, porque nós vamos ter um espaço de experimentação. Uma formação que desperte no estudante a consciência da importância do trabalho do comunicador na sociedade e, sobretudo, nesse viés da comunicação pública. O sonho, assim, de ver uma Rádio Paulo Freire seria de a gente ir nesse fluxo contrário, né? Esse é o grande papel de uma rádio pública, de uma emissora pública. É levar e trazer a voz das pessoas. Resgatar os ideais de Paulo Freire, da participação, do debate público, a importância da educação como emancipação humana. Vai ser muito importante para colocar em prática tudo aquilo que a gente está vendo nas salas de aula. Que a gente possa ter uma troca de conhecimento. A minha expectativa é muito grande, porque é um sonho. E um sonho que a gente tem sonhado junto. E um sonho que a gente sonha junto vira realidade. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Vamos ouvir Eliette Santiago, coordenadora da Cátedra Paulo Freire, que fala de sua relação com o patrono da educação no Brasil e sobre o pensamento freiriano. Eu fui aluna do professor Paulo Freire na PUC São Paulo, nos anos de 1980, quando fiz o mestrado na PUC São Paulo. Fui sua orientanda, né? E dessa relação foi ampliada, cresceu, né? E nós nos tornamos amigos, tá? Aliás, ele que me nomeou amiga. Paulo Freire é um pensador, né? Um pedagogo que ofereceu princípios fundantes de uma educação libertadora. Paulo Freire tem uma perspectiva relacional entre sujeitos e do sujeito com seu contexto. Portanto, o princípio freiriano básico nos leva a fazer leitura e leituras da realidade de forma permanente, através de diferentes ângulos, de diferentes instrumentos, diferentes meios, de modo que possa compreender essa realidade na sua dinâmica, né? Compreendendo-a, poder então tomar a posição face à realidade e fazer a intervenção. Eu diria que a contribuição para a gente hoje, né, é tomar Paulo Freire como uma possibilidade de leitura da realidade. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. E estamos de volta ao vivo com o Saúde é o Tema. Eu sou Henrique Jonatas, estudante do 6º período de jornalismo da UFPE, e estarei a partir de agora junto com Amanda Mendes nessa segunda parte do programa Saúde é o Tema de hoje. E hoje vamos discutir a violência sexual de crianças e adolescentes contra crianças e adolescentes. Dados recentes do Ministério da Saúde apontam que 72% das pessoas estupradas são menores de 18 anos. Além disso, 18% dos crimes ainda são contra crianças de até 5 anos de idade. Crimes sexuais contra crianças ou adolescentes podem ser denunciadas pelo Disque 100. Só no ano passado, a plataforma recebeu 17 mil denúncias de abuso e exploração sexual de menores ocorridos em todas as partes do Brasil. Por isso, nós do programa Saúde é o Tema contamos com a presença da professora de Serviço Social da UFPE e coordenadora do Grupo de Estudos, Pesquisas e Extensões no campo da política da criança e do adolescente, Valéria Nepomuceno. Seja bem-vinda à Rádio Paulo Freire, professora. Obrigada pelo convite. Muito bom estar com você nesse início de tarde. E você que nos acompanha pelo Facebook, siga conosco mandando seu comentário, pergunta, curtindo e compartilhando. Interaja com a gente. Então, Valéria, a gente começa perguntando qual é a necessidade de uma assistente social em casos de abuso sexual no auxílio da vítima. Então, o que é bem importante
nas situações de violência sexual contra a criança é que esse atendimento ele seja interdisciplinar. Então, tem profissões que elas são muito importantes nesse momento de acolhida, de encaminhamentos e de acompanhamento da criança e também da família. Isso também é muito importante. A gente não pode pensar só no atendimento da criança e do adolescente. A família também precisa ser acompanhada. Essas equipes, geralmente, nas instituições, elas são compostas por assistentes sociais, psicólogos, pedagogos. E o papel do assistente social não é, as atribuições dele não é aquele atendimento direto à criança. Geralmente, ele acompanha grupos de familiares, né, que estão envolvidos, essas crianças, em situação de violência, procurando esclarecer para elas o que é uma violência sexual, porque vocês precisam entender que nem sempre as pessoas entendem que aquilo que aconteceu com a criança é uma violência. Então, isso já faz parte de um processo realmente de formação com essas famílias, de que elas entendam o que aconteceu com a sua criança. E depois que elas entendam da importância da responsabilização do agressor. Então, a gente discute os direitos dessa criança, né? Os encaminhamentos que serão realizados, o que ela deve esperar de cada instituição. Então, os encaminhamentos, então, o assistente social costuma fazer encaminhamentos para outros serviços. Por exemplo, se é um assistente social que trabalha numa equipe da política de assistência social, geralmente ele faz encaminhamentos para setores de saúde, né? Ou mesmo encaminhamento, quase sempre, né? A instituição é obrigada a fazer para um conselho tutelar, se o caso ainda não estiver sendo acompanhado pelo conselho tutelar. Então, esse não é que o assistente social ele não possa trabalhar com a criança e o adolescente, mas se ele for fazer alguma atividade, geralmente nas instituições, essas atividades com vítimas, elas são realizadas conjuntamente com outro profissional, geralmente da psicologia, quando a gente está tratando do atendimento direto à criança, né? Fica muito mais com a família, com outras instituições, então faz visitas domiciliares, visitas institucionais, tem muito trabalho nessa área. Porque vocês são parte justamente da rede de apoio, né? Porque não é só a criança, até porque a criança é de menor, então ela às vezes não está nem entendendo o que está acontecendo com ela. O trabalho tem que ser com a família da vítima, para que possa ser entendido o que está ocorrendo e tomar uma ação em relação àquilo, né? E não desistir. Exatamente. E não desistir da denúncia, não desistir de acompanhar o processo, porque isso ocorre muito frequentemente, né? Por conta justamente das dificuldades das instituições em responderem com a agilidade que os casos necessitam. Então, você tem um inquérito policial que demora muito tempo, na maioria das vezes são meses ou um ano para você ter um relatório da polícia indicando se houve crime ou não. Depois esse processo vai para a justiça. Quando chega na justiça, né? Vai para o Ministério Público, depois chega na justiça. É uma outra temporada, às vezes demora anos, né, para que tenha a primeira audiência. Então, vocês imaginem que uma família que passou por uma situação dessa, um trauma desse, e a maioria das denúncias que nós temos não são as denúncias dos filhos da classe média, dos filhos dos ricos e ricas, né? A maioria das denúncias que estão nos serviços públicos são das famílias pobres. Não porque as famílias pobres são mais violentas, são que as famílias pobres têm no acesso às políticas públicas, esses números ficam registrados, as denúncias aparecem e os encaminhamentos são feitos. Então, esse processo ele é muito longo, né? Realmente ele é fora de qualquer padrão necessário da urgência do atendimento da criança, né? E transgride todas as regras e os direitos da criança que estão previstos no Estatuto da Criança e Adolescente. Mas é a nossa realidade. Então, o serviço social, os profissionais, as assistentes sociais, os assistentes sociais, estão muito ali para esclarecer, informar dos direitos, fazer os encaminhamentos, acompanhar esses encaminhamentos, porque às vezes você encaminha, mas a família não chega a ser atendida ou entra numa grande lista de espera para o atendimento, tem isso também. Então, tudo isso é muito importante, o acompanhamento social, e esse acompanhamento é feito pelo assistente social.
Muito bem, professora, eu queria entender um pouco melhor como é a identificação dos casos de abuso, como é que se identifica, né? Como é a atuação do poder público depois que já é identificado, o que acontece com os casos? Olha, pensa numa pergunta difícil, porque são várias situações, cada caso é um caso, e esse tema eu quero até parabenizar a Rádio Paulo Freire, né, por estar trabalhando esse tema, porque é um tema que a gente precisa muito esclarecer à população. Então, você imagine que até a denúncia surgir, uma criança ela pode passar anos da sua vida, e hoje eu estava trabalhando isso numa unidade de educação aqui de Recife. Nós podemos, uma criança começar a sofrer abuso sexual com 2, 3 anos, 4 anos de idade, e esse abuso só ser descoberto quando ela entra na adolescência. Eu digo ela porque a maioria de todos os indicativos que nós temos da saúde, da assistência, da polícia, indica que são meninas, a grande maioria das vítimas de violência sexual. Meninas e na primeira infância, de 0 a 6 anos. Então, quando se descobre, isso às vezes, na maioria das vezes, já está na adolescência. Então, veja, descobrir na primeira infância, isso é super importante. Significa que você está fazendo cessar aquela violência contra a criança mais cedo, né? Então, primeiro, as famílias precisam ser... Vejam, as famílias, os pais, né, os cuidadores das crianças, as crianças não vêm com bula, nem com instrução. A gente precisa trabalhar as famílias, né? Assim como a gente precisa trabalhar as equipes das políticas públicas que trabalham com criança e adolescente. E aí eu posso falar, porque estou fazendo um curso, promovendo um curso de extensão nessa área de autoproteção com crianças, relacionado com estudantes de serviço social, pedagogia e professoras. E a gente tem, o que é que eu tenho descoberto? Por exemplo, as nossas licenciaturas aqui da graduação da UFPE, nós não temos esse tipo de abordagem. Nós não temos disciplinas que trabalhem isso. Na formação profissional, estou pegando só a área da educação, a política da educação, que são pessoas estratégicas na identificação das situações de violências, de todas as violências, né? Até porque hoje em dia, cada vez mais o professor está passando mais tempo com a criança, né? Exatamente. Então, a maior chance de alguém perceber que há algo de errado é com o professor. Então, e principalmente nessa faixa etária da primeira infância, em que a criança está na creche, né, passa o dia todo numa escola integral e em contato com aqueles, não só os professores, mas toda aquela comunidade escolar, vamos chamar assim. Então, nós temos, primeiro, a primeira ação, né? Como descobrir? Primeiro que a gente precisa sensibilizar as pessoas, não só a família, essa não é uma responsabilidade só da família, mas também, mas como os profissionais da política pública, todo mundo que tem trabalho com criança e adolescente, necessariamente teria que ter um momento de formação, uma formação profissional, para poder identificar esses sinais, né? Então, você suspeitar da violência. O Estatuto da Criança e Adolescente coloca que, inclusive, a suspeita deve ser denunciada. Então, a gente não precisa, porque, veja, eu sou um professor, sou uma professora, eu não preciso fazer eu não tenho como, não é minha atribuição, fazer uma investigação policial para saber se ocorreu ou não e depois fazer a denúncia, né? Eu preciso ter a suspeita, naturalmente, que existem indicadores que os estudos já apontam, as pesquisas, é uma lista enorme de indicadores que às vezes eu não gosto de falar muito, porque as pessoas às vezes pisam alguns desses indicadores e afirmam, eita, a criança está sofrendo violência sexual a partir daquele indicador. Mas não é isso, né? Os indicadores servem de alerta para que a gente possa aí procurar equipes especializadas que vão aprofundar o estudo para identificar ou não se ocorreu a violência, né? Mas existem alguns, por exemplo, as crianças, elas mudam o comportamento. E isso também é muito... se expressa não só em casa, mas também na escola, né? Então, se é uma criança muito expansiva, comunicativa, ela fica mais retraída, mais isolada. O desempenho na escola, nos estudos, é baixa. A autoestima dela baixa. Ela não quer que
toque no corpo, ela não quer ir a uma consulta médica, ela não quer que na hora do banho a mãe toque. Então, volta a urinar depois daquela idade específica, né? De que a criança ainda não faz o controle da sua urina e faz o xixizinho na cama, né? Ela volta a urinar. Tem doenças recorrentes, né? E isso são alguns dos indicadores que faz com que a pessoa, a família, a escola, as pessoas se alertem que talvez esteja acontecendo alguma coisa com a criança, comece a observar melhor, né? E aí, de fato, procure encaminhar o caso. Esse encaminhamento, ele pode se dar por várias portas de entrada, não é? Então, você pode, de repente, você vai para uma unidade de saúde, leva essas observações, e isso a saúde também tem que cuidar, a partir do momento que isso é descoberto na consulta médica, no trabalho com enfermagem, o setor da saúde, a política pública de saúde, ela tem que fazer a notificação, né? Inclusive a saúde é uma das políticas mais bem estruturadas nesse sentido, porque desde o início dos anos 2000 tem uma portaria do Ministério da Saúde que indica a notificação dessas situações de violência. Qualquer profissional, que não é só o assistente social, porque às vezes as pessoas pensam, quem notifica é o assistente social. Não, o médico, a enfermeira, quem é que fez o atendimento e realmente constatou ou levantou a suspeita da violência, ele tem que fazer a notificação, que é um formulário próprio do Ministério da Saúde. Então, se vai para a saúde faz os seus encaminhamentos. Se isso é no atendimento no CRAS, no Centro de Referência da Assistência Social, da Política de Assistência Social, também os profissionais que estão atendendo a família devem fazer os encaminhamentos para as instituições especializadas. Então, de qualquer maneira, o importante essa denúncia deve ser feita ao Conselho Tutelar e à polícia, porque a polícia precisa investigar se realmente ocorreu uma violência contra a criança. Toda violência contra a criança e adolescente é um crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, e que a pessoa que cometeu esse crime deve ser responsabilizada. E isso não é uma coisa de menos, né? Isso é extremamente importante. Já existem estudos que mostram que a partir do momento a criança está num processo terapêutico, né, com acompanhamento psicológico por conta da violência que sofreu, e que a partir do momento que ela percebe que a pessoa que cometeu o crime contra ela começa a ser incomodada no sentido de que ela precisa ir lá para delegacia se explicar, depois que vai ter uma audiência e essa pessoa vai ter que ir, nesses momentos em que o processo anda, né, a criança tem uma melhora no seu acompanhamento terapêutico, né, ela tem uma evolução. Isso já está demonstrado. E significa o quê? Significa que a criança reconhece que a família, que a sociedade, que as autoridades acreditaram na sua fala, ou quando ela não fala, ela percebe que ela não é responsável por aquela violência, por aquele abuso, aquilo não foi provocado por ela, e que ela está tendo um apoio nosso, né, da sociedade e das instituições. Então, as portas de entrada são muitas, e a depender de onde essa denúncia aparece, né, ele tem uma série de encaminhamentos, mas algumas coisas são comuns. Não pode deixar de fazer a denúncia formal, porque algumas famílias, principalmente as famílias que têm mais condições socioeconômicas, escondem essas situações e tentam elas sozinhas fazer os encaminhamentos de forma que o caso, a denúncia não seja evidenciada, seja porque é uma família renomada, de poder político ou poder econômico, seja por qualquer outra situação. E aí a gente tem o grande exemplo, né, do caso da nossa nadadora pernambucana, a Joana Maranhão. Esse é um exemplo que eu uso muito, né, uma família de classe média alta, em que a menina, esse caso do abuso não foi denunciado, né? Então, eu acredito firmemente que a falta de denúncia prejudica emocionalmente as crianças e os adolescentes. Por mais que esses pais encaminhem para psicólogos, para psiquiatras, façam qualquer outros encaminhamentos de forma a não dar visibilidade à violência.
e não colocar a família nos holofotes, na mídia e tudo mais. Que até eu compreendo as dificuldades que a família tem para entender isso. Mas é preciso que a gente trabalhe essas famílias para que elas entendam o mal que elas estão causando para suas crianças no momento que elas não denunciam. Porque essa pessoa que cometeu, ela vai reincidir e vai cometer a violência com outras crianças também. Sim. Isso é também outra coisa que já está super confirmado, né? Há uma reincidência, porque a gente também, imagine, nós não temos a política pública ideal para as vítimas, para as crianças e adolescentes, então nós não temos política pública que trabalhe os autores da violência. Nós não temos, e nós pensamos muito pouco nisso, né? Esses homens, essas mulheres que cometem essas violências, eles precisam que existam serviços especializados para trabalhar com eles, porque nós, quando o processo chega ao seu final, com sucesso, e essa pessoa recebe a pena, e geralmente a pena é uma pena de reclusão, e a pessoa vai presa, ela passa lá os seus anos de prisão, cumpre sua sentença, e quando ela sai, ela vai reincidir com o outro novamente. Novo, né? Novamente, né? Ela não passou por nenhum acompanhamento e nada. Então, não estou dizendo isso para que a gente deixe de fazer a denúncia. A gente tem que fazer a denúncia, né? Isso aí é importantíssimo. Então, são muitas instituições, todo mundo, na verdade, todas as pessoas estão envolvidas com essa questão. Do porteiro do prédio ao porteiro da escola, da creche, todo mundo precisa saber dessas coisas, porque elas precisam estar alertas, as crianças precisam de proteção, e quem protege as crianças são os adultos. Agora, tem uma coisa que eu ando conversando mais, fazendo mais formação, e o curso de extensão que eu estou fazendo nesse momento, lá no Departamento de Serviço Social, é justamente para a gente discutir uma outra coisa, autoproteção de crianças. Com a autoproteção da própria criança, a própria criança. Se proteger. Sim. O contexto não é um dos mais favoráveis, né? Porque autoproteção de criança significa educação em sexualidade. Então, a criança precisa conhecer seu corpo, conhecer as partes do seu corpo que são íntimas, precisa conhecer que ela deve proteger essas partes, que as pessoas que não são de confiança, que não podem tocar nessas partes, se não for para cuidar dela, se não for porque ela está doente, se não for para ela tomar banho, para ela fazer higiene, e seja pessoas da confiança, da família ou da escola, né? Elas precisam saber disso, saber que as pessoas não podem tocar no seu corpo. Aquela história de, venha beijar o titio, beijar a titia. Não, criança não é obrigada a receber beijinho de titio ou de titia de ninguém. Ela tem que aprender a dizer não e entender que ela tem esse direito. A gente está num contexto muito difícil para conversar essas coisas, porque a gente está numa onda conservadora, moralista, muito forte. Mas eu acho que a gente tem que enfrentar, e se o Brasil não está avançado nisso, né? Mas a gente tem que enfrentar essa discussão. Então, é nesse sentido, a partir do momento que as crianças conhecem, e a gente precisa desenvolver metodologias para trabalhar com as crianças pequenas sobre isso, a gente tem aí a autoproteção. As próprias crianças conseguem, de alguma forma, prevenir, porque elas identificam aquela situação como uma situação de risco, como uma situação que não pode ocorrer, e ela é orientada a pedir ajuda a uma pessoa de confiança, da sua família, da escola. A gente até teve uma conversa sobre o assunto outra vez aqui no Saúde é o Tema, que falou justamente que porque as crianças não têm esse direcionamento do que pode e o que não pode ser feito no seu corpo, elas acham que um toque que é abusivo é simplesmente uma demonstração de carinho como outra qualquer. Então, a criança, principalmente quando vem de um familiar, né? Por exemplo, um pai, por exemplo, a criança não vai estar achando que aquilo é uma violência, né? Ele vai achar que está simplesmente dando um carinho como qualquer abraço, como qualquer beijo. E as crianças não têm noção. Porque elas não são direcionadas a saber que, olha, quando toca ali daquele jeito, tá errado, não pode. Exatamente. Principalmente as crianças pequenas. Então, o Estatuto da Criança coloca que criança e adolescente são sujeitos de direitos, estão em formação e em desenvolvimento. E as crianças pequenas, elas, o tempo todo, são orientadas pelos adultos. Nós orientamos essas crianças. Nós estamos apresentando o mundo para essas crianças. Nós, adultos. E os adultos que elas confiam, que ela tem uma relação de afeto, de amor, somos nós que elas confiam e elas vão acreditar
sem questionar, porque elas não têm essa noção do que é violento, do que não é, porque nós não trabalhamos a autoproteção, né, dessas crianças, não costumamos fazer isso, elas não têm essa noção. Então, os casos de abuso sexual são casos que a gente pensa que são casos que ocorrem uma vez e naquele momento, né? Esses casos geralmente são de abuso sexual extrafamiliar, que não são a maioria dos casos. A maioria dos casos são violência intrafamiliar, em que o abusador passa muito tempo envolvendo a criança naquela situação. Então, passa filme erótico, mostra revistinha, vai naturalizando aquela relação de um adulto com uma criança até começar a praticar o abuso. E ele sempre coloca que aquilo é natural, que aquilo é uma forma de afeto, é porque o adulto, no caso a pessoa, ama a criança e a criança vai sendo envolvida nisso. A criança que não sabe o que é violência, que não espera uma atitude dessa de uma pessoa que ela tem uma relação de afeto, e ela vai passar anos, muitos anos. A maioria dos casos só são descobertos, como eu falei, na adolescência, envolvida nessa situação de abuso sexual que é extremamente violenta. Professora, eu queria só fazer essa pergunta logo, porque eu acredito que ela é realmente uma pergunta bem interessante nesse contexto, que é a diferença do abuso e da exploração sexual, que é realmente, assim, às vezes as pessoas confundem muito, né, uma coisa com a outra. Eu queria que a senhora esclarecesse pra gente. Na verdade, a violência, a gente trabalha com a categoria de violência sexual, né? Porque quando você vai pensar na violência sexual, além do abuso, da exploração, nós temos outros conceitos, porque expressam outras situações. E eu vou começar, por exemplo, o crime na internet, que hoje, nessa conjuntura, era uma coisa que há 20 anos nós não conversávamos sobre isso, mas hoje a gente já tem que pautar. É uma outra tipificação da violência sexual, tá? Crimes na internet, nós temos o turismo sexual, que eu continuo chamando turismo sexual, porque é o que eu acredito. Nós ainda temos o agenciamento de todo um setor de turismo voltado para a exploração sexual de meninas e meninos, não é? E nós temos também o abuso sexual, que são esses casos em que a gente não vê nenhum retorno financeiro para a pessoa que comete o abuso sexual. O que ela tem de retorno é o prazer sexual que ela tem naquela relação com a criança. Não há envolvimento aí de nenhum lucro ou nenhum benefício para aquela pessoa, para a família, né, para o adulto e tudo mais. Mas nos casos de exploração sexual, a gente está falando do ganho, geralmente financeiro, de algumas pessoas com aquela situação. A grande diferença é essa, né? Nas situações de exploração sexual, você tem geralmente uma rede montada, que eu costumo brincar, dizer, olha, gente, é uma rede do mal, né? Que vai de diferentes setores da economia que se articulam para explorar o corpo da menina ou do menino. E com isso é um setor da economia, isso gera lucro e algumas pessoas se beneficiam com isso. E no caso do abuso sexual, a gente tem mais essa questão do prazer sexual que essa pessoa tem com uma criança e um adolescente. Valéria, eu queria saber, além do acompanhamento da vítima, que a gente está falando que não é necessariamente feito pelo assistente social, vocês trabalham justamente com a família. Então, e a gente tem que, na maioria dos casos, o crime é feito pela alguém da própria família. Então, como é esse trabalho de vocês na reestruturação da família? Porque se o caso acontece intrafamiliar, a criança fica com um medo da própria família, né? Não só da pessoa que cometeu o caso, principalmente em casos em que a pessoa não é denunciada, né? Por muito tempo, então demora o processo a sair. Então, como é que vocês fazem essa reestruturação? Como é que vocês trabalham isso? Eu tô vendo que já é algo complicado pela risada. É complicado, e a gente não faz reestruturação. A gente não nesse sentido, não. A gente trabalha com a família procurando apoiar ao máximo, né, e fazer com que as políticas públicas funcionem
né, ajudar nesse processo de encaminhamento, nas articulações junto com a família, para que essa família se sinta apoiada e tenha condições de passar por aquela situação, que é uma situação bem traumática, levando em consideração que a maioria desses, o GCRIA, nosso grupo de pesquisa, acabou de fazer uma pesquisa, agora a gente está na fase do relatório, sobre violência sexual aqui em Pernambuco. E a política de assistência, a própria política de segurança pública, a saúde, apontam que o autor da violência é o homem, né? É o padrasto, é o pai, é o avô. E como você estava dizendo, então são pessoas da família e que muitas vezes são os provedores da família, né? Naquela relação pai, mãe, o homem que tem a maior renda, às vezes as mulheres não têm renda nenhuma. Então isso tem um impacto para além daquela situação, aquele tem um impacto na família financeiro, da renda, da qualidade de vida, né? Que muda bastante. Inclusive, esse é um dos motivos para que a gente tenha uma subnotificação, porque todos os números que nós temos de violência são números subnotificados, eles não correspondem à realidade, eles só nos estimulam a discutir e pesquisar mais, mas eles são subnotificados. Uma das razões é essa, né? Então, a família realmente, ela passa por uma situação muito difícil, e é nesse momento que nós precisamos de políticas públicas fortes, qualificadas, com recursos, para dar o apoio que a família precisa. Então, assim, uma família que vai ficar numa situação de renda bem complicada, a gente precisa de um programa de complementação de renda, de suporte de renda, de trabalho. Essa mulher precisa ser encaminhada. Então, a gente precisa trabalhar com as políticas públicas. Então, o serviço social, né, os assistentes sociais, eles não conseguem fazer nenhuma mágica e trabalhar sozinhos. Ninguém trabalha sozinho. A saúde não trabalha só, a assistência social, a educação. Nós precisamos que todas as políticas estejam atentas, preparadas, com equipes suficientes, com recursos humanos qualificados, para atender essas situações, em que a gente possa fazer o encaminhamento e que essa família possa ser realmente, ter uma proteção social e que ela passe com um pouco mais de tranquilidade por aquela situação. Porque esse não é só o papel de vocês, né? Precisa de ter muita gente para fazer esse trabalho. Então, Valéria, eu vou ter que interromper aqui, que a gente está chegando perto do fim do programa. E esse foi o Saúde ao Tema de hoje, que a gente conversou sobre violência sexual contra crianças e adolescentes com a professora do Departamento de Serviço Social da UFPE, Valéria Nepomuceno. Valéria, muito obrigada por comparecer com a gente hoje. Foi muito bacana. Eu quero também agradecer ao pessoal que está nos acompanhando pelo Facebook, Andréa Mendes, que comentou também como os estupros podem acontecer dentro da própria família, né? Muito bacana, muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou pela live. Eu quero dizer, né, que fazer os créditos agora, que esse programa foi apresentado por Miriam Henrique Jonatas. E por mim, Amanda Mendes. E na produção nós tivemos Amanda Mendes, Alice Barros, Henrique Jonatas. E nos trabalhos técnicos, Alice Barros. Toda essa nossa equipe é formada por alunos dos cursos de Comunicação Social da UFPE, pois a Rádio Paulo Freire é uma rádio escola. Além disso, esse programa teve a supervisão da coordenadora operacional da Rádio Paulo Freire, Catarina Polônio, que também esteve nas redes sociais ao longo do programa. A música do nosso programa é a faixa Teamwork de Scott Holmes. Nós ficamos por aqui e agradecemos pela sua companhia. Obrigada e até mais. 12 horas.